Internauta, acerca do filme 8mm de Nicolas Cage, né, do ator Nicolas Cage, citado na palestra Aurora Dourada de uma Nova Era, parte 1, pelo professor Hélio Couto. Então, este é o assunto deste vídeo, mas veja bem, eu quero deixar bem claro que eu não quero estragar o prazer de ninguém, tá? Adiantando o conteúdo lá do filme, e também não quero atrapalhar o trabalho do professor Hélio Couto sintetizando o que ele fala nas palestras dele, tá? Eu simplesmente quero ajudar as pessoas que têm pouco tempo para assistir as palestras do professor Hélio Couto, para ler os trabalhos dele, tá? Mas que se interessam pelo trabalho dele, que é da mais alta credibilidade. Então, o filme 8mm, ele trata lá de uma gangue de bandidos que sequestram pessoas e as vendem para a tortura, né? Para esse tipo de gente que gosta de torturar e matar, estuprar, essa barbaridade toda. Então, de repente, some a pessoa lá na cidade, eles raptam, né? Vão lá, chamam o cliente, ó, tá aqui ó, uma pessoa que você, um perfil de pessoa que você pediu, cobra o dinheiro ali. Neste filme, o ator Nicolas Cage, no papel lá de perseguidor desse tipo de bandido, ele na verdade mata alguns no final do filme ali, e um dos bandidos no final diz para ele, né, eu faço isso com crianças e pessoas porque eu gosto. Não é porque eu fui estuprado ou isso ou aquilo, etc. É porque eu tenho prazer nisso. Mas ele acaba sendo morto pelo Nicolas Cage lá, né? Nesse filme. Mas é assim, ó, ele pensou que não ia morrer. Mas o Nicolas deu um fim nele. Lá no filme, é claro, né? Então, prezado internauta, essa barbaridade é uma realidade. É isso que o professor Hélio Couto está denunciando nessa palestra dele. Tá? O descaso das mídias de massa, o descaso das autoridades, isso é a nível mundial. Só na cidade de São Paulo, segundo o professor Hélio Couto, somem 540 pessoas todos os dias. Dessas 540, 100 jamais são vistas. Jamais, nenhum vestígio, nunca mais. Em toda a América Latina, somem 60 mil crianças por ano. Tá? 60 mil crianças. A gente não está falando todas as pessoas que somem. Somente crianças. Tá? Não se está falando. Esses 60 mil não está incluído pessoas de outras faixas etárias. Tá? Então, é muita barbaridade o que ocorre, tá? Aí com sumiço de pessoas. É estupro, é sacrifício humano, é trabalho escravo, é colosso de crueldade. Quando a palestra do Hélio Couto está no 1 minuto e 40, ele descreve com mais intensidade os rituais e o tipo de pessoas que praticam esses rituais a deuses como Moloque, por exemplo. Né? O professor Hélio Couto explica ali que quando eles levam a criança lá e percebem que a criança não tem muito medo, eles já matam a criança e descartam, porque eles querem criança que tenham pavor, tenham medo, porque os seres negativos que estão lá nesses rituais se alimentam muito, inclusive, do medo e do pavor da criança. Os seres maus, isso, para essa energia que a dor e o sofrimento humano gera, é alimento para eles. Tá? Então, 2 milhões de pessoas em todo o planeta Terra some todos os anos. E 3 milhões de pessoas no mundo todo praticam algum tipo de ritual, tá? Como magia negra, sacrifício humano ou alguma coisa nesse sentido aí, que envolve o sacrifício e a crueldade com pessoas e crianças. Tá? Então é disso que o filme trata, e a palestra fala muito acentuadamente ali por uma hora e pouco depois ali. Tá? Quando é 1h30, 1h40, o professor Hélio Couto começa a falar mais especificamente dos sacrifícios de crianças e pessoas, né, a esses deuses com D minúsculo, os deuses das trevas. Então acontece muito no mundo, e
é muito pouco divulgado isso aí, praticamente não existe divulgação, praticamente não é falado, mas essa barbaridade, essa crueldade existe no mundo, né? Então, se você quiser ver a palestra do professor Hélio Couto e saber em mais detalhes como que eles fazem, até o professor Hélio Couto explica lá na palestra que eles pegam a criança lá, amarram ela e eles cortam um rato, né, e banham a criança com o sangue do rato. Eles têm prazer nesse tipo de coisa, é uma porcalhagem, é uma sujeirada do caramba, pessoal. Tá? Mas é realidade, isso aí não é uma invenção, não é querer ter o que falar, é porque o professor Hélio Couto está falando a verdade mesmo. E eu corroboro o trabalho dele porque há 30 anos eu estou observando praticamente os mesmos assuntos que ele observa. Então, quando ele fala algo, eu já identifico com velocidade e nitidez se verdade ou não. E até hoje eu só vi o professor Hélio Couto falar verdades. Então, é isso aí, pessoal. As informações que eu tenho acerca do filme 11mm são estas, tá? E o filme 11mm está tratando desse assunto aí, ó, tá? É isso aí. Só porque o que está acontecendo lá naquele filme, com aquela gangue do 8mm, isso é um modelo mundial. Tá? Esse é o problema. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Tá? E eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube. Eu sempre venho aqui no YouTube compartilhar as minhas informações com você, para que possamos nos tornar sempre a cada vez mais melhores e maiores em tudo aquilo que somos e fazemos neste universo maravilhoso, benevolente e sustentador. Não é fácil, pessoal, acompanhar esse tipo de informação. Pegar os sites governamentais e acompanhar o número de pessoas que somem realmente causam impacto na pessoa que está fazendo isso, tá? E não tem divulgação disso, não tem. O problema também, né, prezado internauta, é que existe por trás disso aí muito político poderoso, muita autoridades, né, de alto escalão. Esse é o maior problema, né? Como o professor Hélio Couto fala, a falta de provas, etc. Isso aí é algo que acontece também, mas não é porque realmente tem autoridades envolvidas nessa sujeirada, nesse mar de lama. E muitas pessoas não estão conscientes do que acontece no mundo, né? Mas esteja certo, tá? Não há dúvida de que isso aí falado no filme e na palestra do professor Hélio Couto é realidade. Infelizmente é. Prezado internauta, muita gratidão por assistir aos meus vídeos. Obrigado.